Olá, crianças, boa tarde ou bom dia. Vamos agora fazer a atividade da avaliação da aprendizagem em processo, só que desta vez será de forma diferente, será online. Então, basta clicar no link e a página será direcionada para a avaliação. Então, nós vamos começar aqui, ó, nome do aluno. E aí, vocês digitem o nome da criança. Em seguida, vai marcar a escola aqui, ó. MF José Gaspar Ruas. A turma. Lá nós temos o segundo A, da professora Célia, o segundo B, da professora Aline, e o segundo C, da professora Eligilca. Então, vocês vão marcar de acordo com a turma de vocês. Aí, em seguida, nós vamos para as atividades. Leia o texto a seguir e depois responda as questões 1 e 2 com atenção. Então, vamos fazer a leitura. Bolo de caneca recheado no micro-ondas. Ingredientes: 1 ovo, 3 colheres de sopa de óleo, 4 colheres de sopa de leite, 2 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de achocolatado ou chocolate em pó, 4 colheres de sopa de farinha de trigo e meia colher de chá de fermento em pó. Agora, a segunda parte, o modo de preparo. 1. Em uma caneca alta, junte o ovo e o óleo. 2. Adicione à mistura o leite, o açúcar e o achocolatado. Misture com um garfo até encorpar tudo. Adicione a farinha aos poucos para não formar grumos e misture bem. Acrescente o fermento e incorpore bem. 5. Para o recheio, jogue uma colher de chá de doce de leite na mistura final e não misture. 6. Leve ao micro-ondas por 3 minutos e pronto. Agora nós vamos para as perguntas. 1. De acordo com esse texto, quantas colheres de sopa de açúcar são necessárias para fazer essa receita? Então, vocês vão analisar, ver qual dessas daqui é a resposta correta e clicar em cima. 2. Esse texto serve para, primeira, anunciar a venda de um doce. Segundo, contar uma história para alguém. Terceiro, ensinar a fazer um alimento. Ou quarto, listar produtos para uma compra. Somente uma resposta é a correta. 3. Leia o texto com atenção e responda. Qual é o assunto desse texto? Vamos para o texto. Zeus, o maior cachorro da história. O maior cachorro de todos os tempos foi um dog alemão chamado Zeus, que viveu no estado americano de Michigan. Em 4 patas, o bichinho chegava a 1,12 metros. Em 2 patas, 2,26 metros. Seu peso também era impressionante, 70,3 quilos. Zeus foi o cão mais alto do mundo entre 2012 e 2013, segundo o Guinness. Ele infelizmente nos deixou em 2014 com apenas 5 anos de idade. Então, vocês vão ver o assunto do texto. Primeiro, o estado americano. Segundo, o livro Guinness. Terceiro, o maior cachorro da história. Ou quarto, o tempo de vida do cachorro. Então, somente uma resposta é a correta. 4. Qual é a personagem principal dessa história? Leia com atenção para responder. Totó. Totó era um excelente bichinho de estimação, mas como era pequeno demais para ser um cão pastor ou um cão de guarda, ele dormia dia e noite. Não sirvo para nada, sou pequeno demais, Totó reclamou. Eu sei, respondeu a cadela Pupi, mas o nosso Dudu é um dorminhoco.
Avise-o se acontecer alguma coisa. Estou ocupada com as vacas. Totó ficou orgulhoso, pois finalmente seria útil. Na noite seguinte, Totó não viu nada, mas farejou um forte cheiro de raposa. Ele se apressou e surpreendeu Stanley, o raposo. Você não me assusta, disse Stanley. Mas os latidos agudos de Totó acordaram Dudu. Ao ver o grande cachorro preto, Stanley fugiu para longe. O pequeno ficou muito orgulhoso. Você viu como ele ficou com medo de nós? Ele disse para Dudu. Então, olha, a pergunta era: qual é o personagem principal dessa história? Primeiro, Dudu. Segundo, Pup. Terceiro, Stanley. Ou quarto, o Totó? Somente uma resposta correta. Leia o texto a seguir com atenção para responder as questões 5 e 6. Mascota, a marmota. Durante todo o inverno, bem aquecida no fundo de sua toca, o que fez Mascota, a marmota? Ela dormiu. Ela pendurou um cartaz na entrada. Favor não incomodar, estou esperando a primavera chegar. Um dia, Oscar, o lagarto, quis pregar-lhe uma peça. Ele entrou na toca e gritou: Acorde, Mascota, a primavera chegou! Eles estavam em pleno inverno, havia até neve. A marmota, ainda completamente adormecida, deu alguns passos, mas quando sentiu o frio, voltou bem depressa, nem um pouco contente. Oscar riu muito. Quando você estiver dormindo no sol, vou lhe puxar pelo rabo, ela prometeu. Depois voltou a dormir, sonhando com o verão e com as flores que recobririam a montanha. Questão 5. De acordo com esse texto, o que o lagarto fez? Primeira, dormiu bem aquecido. Segunda, escreveu um cartaz. Terceira, pregou uma peça na mascota. Ou quarto, sonhou com o verão e com as flores. 6. Quando acontece essa história? Foi no inverno, no outono, na primavera ou no verão? Somente uma é correta. 7. Preste atenção no texto a seguir e responda. Esse texto serve para... Então, observe bem esse cartaz que tem e responda. Serve para divertir o leitor? Divulgar uma festa? Ensinar uma receita? Ou orientar as pessoas? 8. Leia com atenção e responda. Que gênero pertence esse texto? Brasileiro entrevista criança pelo mundo sobre sonhos, medos e futuro. Jovem vai publicar livro sobre experiência em 32 países. Ele economizou desde a adolescência para fazer a viagem, um sonho de criança que virou realidade e que agora vai virar livro. Assim pode ser definida a viagem pelo mundo do estudante Felipe Pereira, de 21 anos, que há 2 anos e meio trancou o curso de publicidade e saiu do Brasil em uma jornada por 32 países, realizando um desejo que tinha desde os 13 anos de idade. Para manter o espírito juvenil, Felipe se propôs a entrevistar crianças que encontrava pelo caminho. Queria ouvir as palavras, os sonhos, a visão de mundo delas e recuperar um pouco da juventude que eu e todo mundo perdemos a cada dia, diz o garoto. Agora, já de volta ao Brasil, ele está reunindo em livro as fotos e os relatos das conversas que teve com os pequenos em 3 continentes: Ásia, Europa e América Central. Aí a pergunta é: que gênero pertence esse texto? Ele é uma carta, um conto, uma propaganda ou uma reportagem? Somente uma é correta. Leia com atenção
o texto a seguir e depois responda as questões 9 e 10. A importância dos animais para o ser humano. Todos os animais são importantes, no entanto, alguns se destacam para o ser humano por serem capazes de melhorar a sua vida em certos aspectos. Cavalos, por exemplo, são muito utilizados como meios de transporte. Além disso, ajudam o homem do campo em serviços mais pesados, como para puxar carroças e arados. Já os bois e vacas, além de alimentos como carne e o leite, podem também nos fornecer o couro. Outros bichos também são usados para alimentação. São eles os porcos, bodes e galinhas. Estas últimas podem produzir ovos, alimento este que faz parte do cardápio de muitas pessoas todos os dias. Para a fabricação de roupas e tecidos em geral, pode ser utilizada a lã, retirada geralmente das ovelhas. Além disso, há a seda, fabricada a partir dos casulos de uma espécie de mariposa, chamada de bicho da seda. 9. De acordo com esse texto, a lã utilizada na fabricação de roupas é retirada de qual animal? Das mariposas, das ovelhas, dos cavalos ou dos porcos? 10. Qual é o assunto desse texto? Primeiro, as lãs utilizadas para a fabricação de roupas. Segundo, as pessoas que comem ovos todos os dias. Terceiro, os animais que melhoram a vida do ser humano. Ou quarto, os tipos de alimentos produzidos pelos animais. 11. Leia com atenção e responda. Quando acontece essa história? Vamos para a história. Mamãe está doente. A mamãe coelha, Anabela, não acordou se sentindo muito bem pela manhã. Fique deitada e descanse. Hoje eu cuidarei de tudo, falou Alberto, o papai coelho. Os filhotes Gabriel e Maria viram o papai sair em direção à horta. Ele colheu algumas hortaliças e várias cenouras. Ao voltar, explicou aos pequeninos que a mamãe estava doente e que ela descansaria. Então, Maria se ofereceu para ajudar e arrumar a bagunça da toca, e Gabriel foi à procura de plantas a fim de preparar um chá para a mamãe. Na hora do almoço, Alberto fez uma sopa para a mamãe e um delicioso suco de cenoura para Gabriel e Maria. Então, vamos ver qual que é o horário: à noite, à tarde, de madrugada ou de manhã. Somente uma é correta. 12. Leia o texto e depois diga. Esse texto é Maurício de Souza. O mundo precisa de mais turmas da Mônica. Criado há mais de 50 anos, a Turma da Mônica vai, enfim, virar gente de verdade. Depois de estampar tirinhas diárias em jornais e páginas de gibis publicados em 29 países, os personagens que o cartunista Maurício de Souza criou a partir de sua filha e dos amiguinhos dela serão interpretados por crianças de carne e osso. Por que colocar crianças de verdade nos papéis da Turma da Mônica pela primeira vez num filme? Estamos ousando. Fui convencido de que agora temos capacidades e boas condições de encarar esse desafio. Como será a escolha dos atores? Logicamente, vamos buscar crianças com as características físicas mais parecidas com as personagens, mas vamos atrás de talento. A Turma da Mônica é imune à crise? Nós temos 10 milhões de leitores permanentes no Brasil. Isso vem se mantendo de forma constante ao longo dos anos. Essa crise, entra a crise, sai crise, a gente continua vendendo milhões. Que bom, né? Esse texto é um conto, um poema, uma entrevista,
ou uma tirinha? 13. Marque a alternativa onde aparecem as letras que você ouviu. Marque a alternativa onde aparecem as letras que você ouviu. Q, R, V. 14. Veja a figura abaixo e depois indique qual é a figura que tem o nome com a primeira sílaba igual ao nome da figura que você ouviu. Cogumelo. Aí vocês vão ver se é a opção 1, a opção 2, a opção 3 ou a opção 4. 15. Onde acontece essa história? Leia com atenção para responder. O leãozinho cabeludo. Amanheceu na floresta. De repente, ouviu-se um rugido. É o leãozinho reclamando de seu cabelo cabeludo. Ele queria saber do elefantinho o que ele fez, porque já não aguenta mais aquela cabeleira toda. O elefantinho, que é muito sabido e conhece quase todos os animais da floresta, riu de seu amiguinho e falou para o leãozinho procurar o senhor macaco, que é um ótimo cabeleireiro. O leãozinho foi até o macaco cabeleireiro. O macaco é muito esperto e fez a juba do leão ficar novamente bonita. O leãozinho ficou muito agradecido e prometeu ao macaco que sempre seria seu amigo. Então, primeira em um circo, segunda em um zoológico, terceiro na barbearia ou quarto na floresta. 16. Veja a figura abaixo e indique o nome dela. Então, essa eu vou deixar vocês lerem e vocês vão responder somente uma correta. 17. Veja a figura abaixo. Qual é o nome dessa figura? Vocês vão novamente ler as 4 questões e ver qual é o nome correto desta figura. Somente uma resposta correta. 18. Qual é o assunto desse texto? Leia com atenção. Como esse texto é pequenininho, a professora vai deixar que vocês leiam esse texto sozinhos. E em seguida respondam. Primeira, a semente de Tucumã. Segunda, a tampinha de detergente. Terceiro, os amigos. Ou quarto, os peões. 19. Leia o texto a seguir e responda. Esse texto serve para... Vamos ler o texto? Garfield, quem é ele? O gato laranja, barrigudo e dorminhoco. É o astro de histórias engraçadas que fazem sucesso no mundo inteiro. Garfield é preguiçoso e tem alergia às segundas-feiras. Além de passar o dia resmungando sem parar. Entre garfadas e lasanha e horas em frente à TV, ele encontrava tempo para pegar no pé do cãozinho e do seu dono. Então, esse texto serve para contar uma história, dar uma informação, divulgar um livro ou vender um animal. 20. Qual é a palavra que você ouviu? A palavra é plaqueta. Então, vocês vão ler as 4, ver qual está correta e clicar em cima dela, na bolinha. 21. Leia com atenção e indique esse texto é: chorinho de riacho, só eu sei onde é que mora o riachinho encantado. Sob a moita de bambu ele vive tão calado. Vez ou outra ele resmunga e se diz abandonado. Esse texto é um bilhete, um poema, uma lenda ou uma notícia. Só uma está correta. 22. Preste atenção no texto abaixo. No último quadrinho, a elefanta.
Então, vocês vão analisar o que acontece no primeiro, no segundo e no terceiro quadrinho. Em seguida, vão responder qual está correta. Bebeu água? A elefanta bebeu água? Ou ela brincou com o palhaço? Molhou o palhaço? Ou tropeçou na vasilha? Então, só uma é correta. Terminaram de responder toda a prova, vocês vão clicar no botão enviar. Aqui não foi no meu caso porque eu não estava respondendo, mas aí no de vocês já vai ir e vai estar pronto.